tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, a gente entrando aí no último módulo de comércio exterior ou internacional, né? A gente vai falar um pouquinho disso, mas lembrando, gente, que como até vocês podem ver na apostila, é pouquinha coisa, né? É uma coisa bem superficial, assim. Então eu vou aprofundar em alguns tópicos que eu acho um pouquinho mais importante e relevante, tá? Então vamos lá. O que é o comércio exterior, né, ou comércio internacional? Primeira coisa, a gente tem que saber que existe uma diferença entre comércio exterior e comércio internacional. O que vem a ser essa diferença? Olha lá como é que eu pus. Comércio internacional. Questões internacionais, tais como operações de trocas entre países decorrentes de intercâmbio econômico, aplicável a mercadorias, serviços e mão de obra, político e cultural. Essas normas visam a facilitação dos negócios internacionais, que seriam as trocas comerciais entre países. Ok, então agora o que é o comércio exterior? Termos, regras e normas nacionais das transações e estudos realizados no comércio internacional. Essas regras são normas nacionais, criadas para disciplinar tudo que diz respeito à entrada no país de mercadorias procedentes do exterior, que é chamada de importação, e a saída de mercadoria do território nacional para o estrangeiro, que é exportação. Então, acho que ficou bem clara aí a diferença, né? O comércio exterior são aquelas normas nacionais, por exemplo, comércio exterior, né, para a gente aqui no Brasil, então tudo que diz respeito às normas brasileiras para entrada e saída de produto. Por exemplo, a gente importa um produto e exporta outro, né? Vamos supor, a gente importa, sei lá, sapato e exporta bolsa. Então são todas as normas para importar o sapato e exportar a bolsa, entendeu? Então basicamente essa aí é a diferença entre um e outro. E o que a gente tem de mais importante, né, no que diz respeito ao mercado de comércio exterior é o princípio das vantagens corporativas. O que vem a ser isso? O que vem a ser isso, né? O que significa vantagens comparativas? Presume-se que cada país deve se especializar na produção daquela mercadoria em que é mais eficiente. Essa será a mercadoria exportada. Porém, esse mesmo país deve importar aquela mercadoria que tem um custo relativamente caro para ser produzido no país. Basicamente é isso, né? Teoricamente é aí que parte o princípio dessas vantagens comparativas. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é isso. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse princípio de vantagens comparativas foi criado por David Ricardo lá em 1817. Então nessa época ele desenvolve uma teoria do comércio internacional, explicando como aumentar a riqueza de um país, de um estado, seja lá o que for. Então, o postulado de sua teoria é que o sistema econômico de todos os países deve permitir a livre circulação de bens e serviços, eliminando as taxas alfandegárias e tudo aquilo que atrapalhar o comércio. O que é taxa alfandegária? Quando a gente entra, por exemplo, eu vou viajar daqui para a Europa, a gente passa pela alfândega. O que é alfândega? Lá no aeroporto. Por exemplo, se eu estou indo aqui para lá, vamos supor que na minha mala eu estou levando assim 100 vidros de perfume para lá.
Então a alfândega vai reter esses perfumes, porque o que eles entendem? Que eu estou indo para lá para vender esses perfumes para fazer dinheiro com isso. Então aí eles retêm esse meu produto e não deixam eu entrar na Europa com esse produto. Agora, se eu pagar uma taxa, aí eu posso entrar naquele país com esse produto. Entendeu? Mais ou menos por aí. Então ele defende a ideia, né, de que o sistema econômico de todos os países deve permitir a circulação de bens e serviços, né, eliminando essas taxas. Ou seja, você entra num país, entra no outro com os produtos, né, que você necessitar entrar naquele país. Isso tem o nome de Sistema de Livre Comércio. Isso é o sistema de livre comércio. Entrar e sair de um país com uma mercadoria sem pagar a taxa alfandegária. Desculpa, gente. Em seguida, cada país se especializa na produção do bem que ele é mais produtivo. Ou seja, onde ele dispõe da melhor relação entre o tempo do trabalho e os bens produzidos. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo, até mesmo que está aqui na apostila, entre Portugal e Inglaterra. Isso, gente, eu estou acompanhando lá na página 159. Então aqui, ó, a gente fala, esse aqui é representante de Portugal, assim como esse aqui. E esse aqui é o representante da Inglaterra, assim como este aqui, ok? Então a gente vai comparar o que? A produção de uma peça de tecido, ou seja, a produção têxtil, e a produção de um tonel de vinho, alimentos e bebidas. Então isso que a gente vai ter de comparação aqui, para a gente entender um pouco mais sobre essas vantagens comparativas. Então olha só, por exemplo, em Portugal, uma peça de tecido exige o trabalho anual de 90 pessoas. Ou seja, em um ano, Portugal precisa de 90 pessoas, aqui está escrito 90, tá, gente? De 90 pessoas para produzir uma peça de tecido, ok? Em contrapartida, em um barril de vinho, Portugal precisa de 80 pessoas em um ano para ter a produção de um tonel de vinho. Na Inglaterra, uma peça de tecido, ou seja, agora, né, comparando, na Inglaterra, uma peça de tecido exige 100 pessoas anualmente trabalhando para produzir uma peça de tecido. Já o barril, para a Inglaterra produzir um tonel um barril de vinho, ele precisa anualmente de 120 pessoas para a produção desse vinho. Então, o que a gente pode avaliar? Portugal é mais produtivo nos dois mercados, tanto no têxtil quanto no vinho. Por quê? Porque no tecido ele não precisa de 80 pessoas e de 90 pessoas, e para o vinho ele precisa de 80, ou seja, para o tecido ele precisa de 80, a Inglaterra precisa de 100, então ele precisa de menos pessoas do que a Inglaterra, então ele ganhou, então ele é mais produtivo, ou seja, é mais barato para o país produzir tecido do que para a Inglaterra. O tonel de vinho é a mesma coisa, Portugal precisa de 80 pessoas por ano para produzir um tonel de vinho, a Inglaterra precisa de 120 pessoas para produzir o mesmo tonel de vinho. Então, para os dois produtos, Portugal
tem mais vantagem sobre a Inglaterra na produção dos dois produtos, né? Por quê? Porque ele precisa de menos pessoas para produzir isso. Então, isso é o quê? Uma vantagem absoluta sobre a Inglaterra. Então, um país tem uma vantagem absoluta sobre o outro quando em vários produtos, né, quando você compara alguns produtos, igual nesse caso a gente está comparando dois produtos, e nesses dois produtos, Portugal é mais barato para produzir do que a Inglaterra. Então, Portugal absolutamente dispõe, né, de uma vantagem absoluta sobre a Inglaterra. Ok. Entretanto, seu diferencial de produtividade é maior no domínio de vinho, porque necessita de 40 pessoas a menos para produzir um barril de vinho, não é isso? 80 menos 120 menos 40. Então, é nesse domínio que ele deve, falando, né, gente, de Portugal, então é nesse domínio que ele deve se especializar, ou seja, no barril, porque aqui ó, a diferença de 90 para 100 é só de 10. Então, Portugal tem 10 de vantagem sobre Inglaterra. E aqui é 80 e Inglaterra 120. Então, Portugal tem sobre a Inglaterra 40 de vantagem. Então, é mais vantajoso para a Inglaterra, para Portugal, produzir o barril de vinho e exportar para a Inglaterra. Entendeu? Então, isso é chamado de vantagem comparativa. Para a Inglaterra, se sua produtividade é inferior à dos outros países, ela deverá se especializar na produção do bem que ela é menos pior. Em comparação com os outros países, isso é, na produção têxtil, lá do pedaço de tecido, a Inglaterra vai se especializar nesse ramo, porque a diferença de produtividade é menor entre um e outro. Porque precisa de 10 pessoas a mais para produzir a peça de tecido. Lembra que a gente falou? Assim, ela tem uma vantagem comparativa nesse ramo sobre o Portugal, né, e os outros países. Se cada país se especializar no ramo que ele tem mais, que ele é mais produtivo, né? Aqui, ó. Se cada país se especializar no ramo que ele é mais produtivo, o país se especializa em alguma coisa, outro país em outro, outro país em outro país. Cada país se especializa em alguma coisa. Então, se cada país fizer isso, em comparação aos outros países, o mercado mundial pode se beneficiar de bens com preços muito mais atrativos. Segundo o Ricardo, então isso é o que? O sistema de livre comércio. É o que? Um país vende para o outro aquilo que ele produz de melhor, aquilo que é mais barato para ele produzir. Entendeu? Então, segundo o Ricardo lá, o valor de um bem depende da quantidade. O valor de um bem, entenda, depende da quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Isso se chama valor trabalho. É o quê? É quantas pessoas precisam para produzir aquele bem, aquele produto, né, que vai circular para o mundo afora. Isso é conhecido como valor trabalho. Assim, quanto menos horas de trabalho para produzir um bem, menor será o custo de produção e menor será o preço. Para o Ricardo, é essa especialização da produção. No setor mais produtivo, olha só, aqui a gente tem um resumo de tudo. Para o Ricardo, então, o setor mais produtivo
participativa do comércio exterior que um país aumentará suas riquezas. Ou seja, se para Portugal é mais barato produzir o vinho, então ele, quando vende vinho para outros países, ele vai aumentar a riqueza do país. Igual o Chile. O Chile é um dos maiores produtores de vinho. Então o país ganha dinheiro vendendo vinho para todos os outros países. E assim funciona essa vantagem comparativa, ou seja, é a vantagem que um país leva sobre o outro, porque para um país é mais barato produzir aquilo do que para o outro. Então eles trocam de produto. Assim como um país vende para o outro, ele importa de outro país outra mercadoria. Então isso é o sistema de livre comércio, circulação de produtos entre todos os países. Então, gente, eu vou dar aqui um outro exemplo de, vamos supor, uma suposição, tá? Entre o Brasil e a Alemanha, para vocês entenderem bem direitinho isso. Então, vamos supor, o Brasil, né? Vamos comparar Brasil e Alemanha. Então, vamos fazer algumas suposições, porque a gente tem que se basear na vantagem comparativa e não na vantagem absoluta de um país sobre outro. Então vamos supor entre sapato e bolsa. A Alemanha produz 5 sapatos por hora. Vamos colocar isso. E também a Alemanha produz 6 bolsas por hora. Ok? Então precisa de 1 hora para a produção de 5 sapatos e 6 horas para a produção de 6 bolsas. E 1 hora para a produção de 6 bolsas. Em contrapartida, o Brasil produz 1 sapato por hora e 4 bolsas nessa mesma hora. Então, gente, a Alemanha, ela tem vantagem em tudo, né? Ou seja, ela tem uma vantagem absoluta sobre o Brasil, porque ela produz 5 sapatos em 1 hora e produz também 6 bolsas em 1 hora. Então, essa aí é a vantagem absoluta sobre o Brasil, porque ela é mais eficiente em todos os ramos do que o Brasil. Em contrapartida, o Brasil tá lá, né, capengando. Ele produz 4 bolsas, enquanto a Alemanha produz 6, ou seja, ele produz menos. E sapato, ele produz menos ainda, ou seja, a Alemanha produz 5, né, por hora, enquanto que o Brasil produz 4 bolsas por hora. Ou seja, essa aí é a especialidade de cada país, é onde cada país deve se especializar. Por que eu estou falando isso? Falo isso porque, em comparação com a Alemanha, o que o Brasil é menos pior é na produção de bolsa. Então, em comparação com a Alemanha, o Brasil produz bolsa e a Alemanha produz sapato. E aí eles trocam esses produtos entre si. Isso é o livre comércio. Comércio exterior, comércio internacional. Entendido? Então, gente, uma das coisas que influenciam diretamente a importação e exportação é o que? Preço. Isso aí, basicamente, é o que determina se um país vai importar ou exportar. Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aí hoje. Hoje o euro tá o quê? 4,80, mais ou menos isso, né? Então tá muito caro. Então, pra gente comprar alguma coisa da Europa, é muito caro, concorda? Porque se um euro são R$4,80, vamos arredondar para R$5. Se 1 euro custa R$5, então se eu for comprar um produto lá que custa 10 euros, eu vou multiplicar 10 vezes 5, ou seja, vai custar R$50. Então não compensa. Em contrapartida, para o pessoal que está na Europa, é muito mais barato comprar aqui com a gente. Por quê? Não custa 10 euros, 1 euro, ou R$1 custa 5 euros. Então, se eles vão comprar um produto aqui
de R$ 50, eles vão pagar 10 euros, ou seja, muito mais barato. Então, nesse caso, o que vai favorecer? Vai favorecer a Europa comprar do Brasil e o Brasil não comprar da Europa. Então, isso estimula o quê? Ao consumo do mercado interno, ou seja, o Brasil consumir o próprio produto que ele mesmo produz. Então, isso aí é um dos maiores fatores, um dos maiores, que influenciam a troca, de mercadoria, é a taxa de câmbio. Isso é um exemplo básico que compromete todo o desempenho, toda a riqueza e todo o faturamento de um país. Por isso que o Brasil hoje está nessa crise, porque ele não está conseguindo comprar as coisas do exterior, a gente não consegue alguns produtos vender mais, porque vai desvalorizando, e assim começa uma bola de neve, uma crise incalculável. Gente, falar de uma coisa que muitas vezes a gente, no nosso cotidiano, a gente se depara com algumas coisas, que a gente não domina. E isso é normal, igual a FMI. Você nunca ouviu falar assim, o FMI emprestar dinheiro para tal país. Então, que as metas estabelecidas pela FMI não foram cumpridas. Então, um grupo da esquerda diz, fora FMI, Quem nunca ouviu falar em FMI? Isso aí, gente, também diz respeito ao mercado internacional. E surgiu o quê? A gente tem que voltar um pouquinho lá na história. Isso, lá na década de 1940, década de 1940, no final da Segunda Guerra Mundial, quando a derrota da Alemanha nazista parecia inevitável, 44 países, inclusive o Brasil, se juntaram, ou seja, se reuniram. Em 1944 foi feita uma conferência nos Estados Unidos, lá em Bretton Woods. Então foi uma pequena cidade, aqui na apostila, na página 162, fala sobre isso. Então foi feita uma conferência para analisar o que tinha acontecido no mundo depois da guerra e o que eles iam fazer para minimizar tudo de mal que havia conhecido para o mundo inteiro. Então o objetivo da reunião era organizar a economia mundial, do pós-guerra, de tal forma que as crises, como por exemplo a queda da Bolsa de Nova York. Desculpa, gente. Então, como a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 não se repetisse nem lá nem em outro país. Então, para isso foi criado o FMI, uma das formas, uma das opções que eles criaram, Só que a função seria o quê? Ter um fundo composto pelo dinheiro de todos os países integrantes com uma cota específica, ou seja, aqueles 44 países iam depositar nesse fundo uma quantia que era uma cota específica para ser depositada de cada país. E se algum desses integrantes, algum desses países viesse a passar por uma crise econômica, esse país poderia recorrer ao empréstimo desse FMI, ou seja, fundo, que significa Fundo Monetário Internacional. Então, supostamente, a prática garantiria a estabilidade no sistema financeiro internacional. Porém, muitas estudiosos, jornalistas afirmam que ela reforçou o poderio das principais nações capitalistas, sobretudo dos Estados Unidos, por ser um dos membros mais poderosos dessa instituição naquela época.
Sendo que nessa mesma época, gente, também foi criado o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Só que esse era para quê? Era um empréstimo para motivar a reconstrução dos países mais prejudicados pela Segunda Guerra Mundial. Então esse era o propósito do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Isso aqui, ó, a gente conhece muito como, tem gente que fala BID, né? Que é o BIRD. Só que hoje isso é chamado de apenas Banco Mundial. Então essa nomenclatura hoje. Depois disso, gente, quando foi em 1947, agora a gente na página 163, alguns países se juntaram, fizeram uma reunião em Havana, em Cuba, claro, os Estados Unidos que liderou isso tudo, e aí eles discutiram sobre tudo aquilo que estava acontecendo, né? E sobre tudo que estava, os problemas que estavam sendo causados, beneficiados também pelo FMI e pelo Banco Mundial também. Então o que acontece? 23 países foram membros fundadores da OMC, hoje chamada de Organização Mundial do Comércio. Porém, teve o nome de GATT, que é o que? Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Então, esses 23 países se reuniram para desenvolver um acordo, né, de tarifa e comércio para todos os países. Então, olha só, foram 23 países no caso: África do Sul, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Ceilão, Chile, China, Cuba, Tchecoslováquia, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Líbano, Luxemburgo, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Reino Unido, Coreia do Sul e Síria. Então, esses países se juntaram para fazer essa Organização Mundial de Comércio. E qual era o fundamento disso? Visava impulsionar a liberalização comercial e combater algumas práticas protecionistas que estavam acontecendo em alguns países predominantes, né? Então eles criaram algumas normas e regras, mas que dizia respeito não só a bens materiais, e sim isso normatizava, né, e controlava também o intercâmbio de serviços, mercadoria, aspectos de propriedade intelectual, tudo relacionado ao comércio exterior, ou seja, intercâmbio de produtos, serviços, qualquer outra coisa entre os países. E essas decisões foram, né, tomadas, e daí foi criado alguns acordos entre esses países, e nessa época eles assinaram a famosa Carta de Havana, que continha todas as normas que eles tinham acordado ali naquela época, e que isso perdura, né? Então, basicamente, isso que aconteceu, né? Essa é um pouquinho, né, bem superficial, mas é um pouquinho da história que influencia e que trouxe esse comércio exterior, comércio internacional, importação e exportação de produtos. Aqui na apostila fala sobre estrutura governamental. Então eu vou ler aqui com vocês, tá, gente? Acompanhando a apostila e vai fazendo qualquer consideração e qualquer dúvida, me manda, tá, gente? O governo brasileiro está presente no comércio exterior por meio de diversos órgãos. Cabe à Câmara de Comércio Exterior, ou seja, CAMEX, formular, decidir e coordenar as políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo turismo. Por quê? Porque turismo é um serviço. Então, o que é turismo? É o ato de sair do lugar onde você reside
Então, vamos supor, você mora em Vespasiano. O fato de você ir na Serra do Cipó já é um turismo. Ou o fato de próprio Vespasiano, né? Você mora aí e nesse você for lá no Museu de Vespasiano. É um ato de turismo. Você está indo no estabelecimento para conhecer sobre a história, para conhecer outros fatores, né, sobre a sua cidade, sobre o mundo, enfim. Então, até mesmo sobre o turismo, isso foi influenciado, porque, né, hoje a gente vai para outros países e pessoas vêm para o Brasil para passear, para conhecer, para fazer negócio. Então, existe vários segmentos de turismo. Por exemplo, a gente pode ir para passear, a gente pode ir para fazer um negócio, a gente pode ir para fazer um curso, enfim, né? O leque é bem extenso, né? Então aqui, esse objetivo também servir de instrumento de diálogo e articulação junto ao setor produtivo, para que a política de comércio exterior reflita as necessidades dos agentes econômicos. Na implementação das políticas sobressaem 3 órgãos distintos e independentes: CE, SECEX, SRF e a BACEN, BACEN. A Secretaria de Comércio Exterior, né, SECEX, faz parte da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, a Indústria e Comércio Exterior, MDIC, e está concentrado em Brasília e no Rio de Janeiro. Por isso que tudo se resolve em Brasília e muita coisa se resolve no Rio. Então, por exemplo, você vai viajar, você tem que, né, até as coisas simples, né? Passaporte, visto, ou você vai para Brasília ou você vai para o Rio. Claro, hoje existem mais lugares também onde você pode conseguir o visto, mas as concentrações maiores são nessas duas regiões. Então, para entender um pouquinho aqui, atua exclusivamente no comércio exterior e tem como objetivo: 1. Formular propostas de política e programa de comércio exterior e estabelecer normas necessárias à sua implementação. 2. Propor medidas no âmbito de política fiscal e cambial, de financiamento, de recuperação de crédito à exportação, de seguro, de transporte, de fretes e de promoção comercial. Ou seja, né, para aquilo tudo que a gente falou lá sobre o câmbio, né, para nenhum país sofrer consequências negativas em relação a isso. Propor diretrizes que articulem o emprego do instrumento da lei com objetivos gerais de política de comércio exterior, ou seja, aquilo que eu falei de trabalho. Propor alíquotas para imposto em importação, né, ou seja, reduzir tarifa, alfândega, participar de negociações em acordos ou convênios internacionais, implementar os mecanismos de defesa comercial, apoiar o exportador submetido à investigação de defesa comercial no exterior. Ou seja, tem uma empresa aqui que exporta café, essa empresa é submetida a investigação dos outros países que importam o café, ou seja, que compram o café. Então, gente, as empresas têm mais contato com a SECEX na obtenção de autorização para exportar ou importar produtos sensíveis, quando precisam abrir processos para se protegerem de práticas comerciais desleais de empresas estrangeiras e ainda quando são alvos de processo desse tipo no exterior. A SECEX também analisa pedidos de estabelecimento de ex-tarifados. Então, o que acontece? É isso, a SECEX ela autoriza, né, uma empresa a comprar de outro país ou a vender para outro país. E essa empresa é submetida à investigação desse país que compra ou que vende para essa empresa. A CRF, Secretaria da Receita Federal, pertence à estrutura do Ministério da Fazenda. É diferente da SECEX. Atua em duas vertentes, né? Arrecadação de tributo federal e controle aduaneiro. Outra diferença, atua em todo o território nacional, com diversas unidades em cada estado da federação. Então, a Receita Federal, que é uma coisa federal, ou seja, está na nação. Então, em todo o território nacional, ela atua. A SECEX não, é uma coisa mais territorial.
No Rio, por exemplo, existe uma superintendência, ou seja, 4 delegacias, 2 alfândegas, uma inspetoria e divisões de diversas agências, ou seja, é o que eu falei, no Rio e em Brasília estão as maiores concentrações desses assuntos, né, de importar e exportar. Em relação ao comércio exterior, seu papel relevante é o controle aduaneiro de veículos e mercadorias, não só nas fronteiras, mas em todo o território nacional, para arrecadar tributos e proteger a vida, o meio ambiente, o patrimônio histórico e as práticas leais de comércio. Não controla a entrada entrada e a saída de pessoas, pois não são mercadorias. Ou seja, então isso é um controle específico para mercadorias, diferente do outro, né, lá de cima, que a gente estava falando que, né, era para, por exemplo, a GTT era para tudo, né, tanto pessoas quanto mercadorias, porque era um acordo muito geral de tarifa e comércio. Agora aqui a gente fala uma coisa mais de Brasil, então isso é voltado para mercadoria, então não inclui a ida e vinda de pessoas. Por isso que, por exemplo, na fronteira do Paraguai tem lá aquelas vigilância, né? Então o pessoal fica lá, a alfândega pega, porque que às vezes a gente via muito caso, era muito comum ainda né? O pessoal vai para o Paraguai para trazer um ônibus de mercadoria e é preso, e tem que voltar tudo para o Paraguai por causa disso, né? Porque tem que ter uma legalização para o produto entrar e sair de um país. Por isso que quando faz isso ilegalmente, a gente chama de contrabando, ou então uma coisa sem nota fiscal e tudo mais. Então, o Banco Central do Brasil, que hoje é conhecido como Bacen, também faz parte do Ministério da Fazenda, e a missão é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional. Inclui também a formulação e gestão da política cambial, na qual se inclui a fiscalização da movimentação de valores. Está presente nos estados, mas não tem estrutura capilar, pois sua fiscalização é muito concentrada nos bancos. O controle sobre a movimentação de divisas em espécie nas fronteiras foi delegado à SRF, que é a Receita Federal. Ou seja, controla o que? A moeda, né? Por isso que a gente fala, hoje o euro está tanto, o dólar está tanto, a moeda subiu, a moeda desceu, foi valorizada, desvalorizada. Isso tudo é controlado por esse órgão, né? Que também pertence à Receita Federal. Outros órgãos e instituições. Então, olha só, a gente tem o Ministério da Saúde, tem serviços. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, na página 164. Outros órgãos governamentais também atuam no comércio exterior, complementando as atividades da SESEX, que é aquela secretaria lá que a gente falou agora, como anuentes, analisando e concedendo ou não, né? Ou ele concede, ou também proíbe da mesma forma. Desculpa, tem muito tempo sem mexer aqui na tela. As licenças de importação ou exportação. Então, o Ministério da Agricultura, por meio do Serviço de Vigilância Sanitária, fiscaliza a qualidade das mercadorias importadas, como alimentos, sementes, para evitar o consumo de produtos ou estragados ou que não estejam viáveis ao consumo, né, que possa prejudicar a saúde ou transmitir uma praga que pode prejudicar a lavoura nacional e assim disseminar uma praga, né, uma crise total. Então, por exemplo, a gente exporta muito café, então o Ministério da Agricultura serve para isso, analisa, por exemplo, a soja, né, grão, feijão. Então, essa parte de vigilância sanitária
que autoriza ou não ao Brasil a vender, ou seja, exportar ou comprar, ou seja, importar produtos no ramo alimentício. Então, gente, a gente finaliza assim, né, o nosso curso de auxiliar administrativo financeiro. A gente passou também por alguns módulos, né, auxiliar de contabilidade, departamento pessoal, auxiliar de escritório, noções de marketing, técnicas em venda, telemarketing, comércio exterior. Então, gente, eu agradeço a todos vocês pela paciência, pela compreensão, por terem ficado juntos nesse período todo. Vocês são muito especiais para mim, de todo meu coração. Agradeço a vocês por tudo mesmo. Quando eu voltar, eu queria, de repente, se a gente conseguisse fazer um encontro, sei lá, fazer alguma coisa, né, pra gente rever todo mundo. E fiquem com Deus, bons estudos. Acho que esses vídeos vão ser bons porque, né, quando vocês quiserem relembrar algum conteúdo, é só escutar um pouquinho. Estudem os slides, que eu detalhei bastante coisa, então para vocês relembrarem, né. Qualquer dúvida, me manda o WhatsApp, me manda e-mail, pode me ligar no meu TIM também, não tem problema. Se quiser, a gente marca um áudio individual. Eu disponho a minha escola para vocês estudarem. Vão lá, faz o curso gratuito e sucesso para cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente. Foi um prazer enorme poder estar com vocês durante esse período. Eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido comigo também. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus.